Então, Evangelho segundo Marcos, irmãos, capítulo de número 12, os 12 primeiros versos, assim diz a palavra de Deus. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Até aqui, meus amados irmãos. Vamos fechar os olhos mais uma vez? Vamos pedir a Deus que nos ajude nesta hora, que fale conosco? Ore comigo. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, e nesta hora em que acabamos de ler a tua palavra, suplicamos-te graça, misericórdia, a fim de que nesta noite entendamos tudo aquilo que foi preparado, entendamos esta passagem que está diante de nós. Que nesta noite, Senhor, nós ouçamos a tua voz, sejamos transformados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, para que assim andemos em novidade de vida, como convém a todos aqueles que estão sendo edificados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Fala conosco, teu Santo Espírito nos ilumine, para que entendamos tudo aquilo que acabamos de ler. Essa é a nossa oração e nós a fazemos. Em nome de Jesus, a pedra angular. Amém. Conta-se numa antiga história, irmãos, que no processo de construção de um grande edifício dedicado a serviços religiosos, um incidente causou considerável embaraço. As grandes pedras utilizadas para a elevação do prédio já estavam todas no local da obra. Já haviam sido cortadas, esculpidas no formato correto, o seu transporte já havia sido feito, estavam previamente preparadas, já estavam no destino final e pareciam perfeitas, encaixando-se justamente umas às outras, conforme os ditames do projeto original. Tudo bem feito, irmãos, tudo bem apurado, não fosse uma única pedra destoante das demais. Aparentemente, uma pedra totalmente fora dos padrões definidos para a construção. Uma pedra grande, de tamanho e forma diferentes das outras. Por isso mesmo, uma pedra rejeitada pelos construtores, deixada de lado. De todas, a única pedra
que os construtores rejeitaram por sua aparente inadequação ao projeto. Mas a história continua, irmãos. Essa antiga história diz que, no entanto, no decorrer da obra, e para surpresa de todos os construtores, aquela pedra inicialmente rejeitada, finalmente encontrou o seu lugar. Seu tamanho e sua forma, ao contrário do que as pessoas imaginavam, haviam sido milimetricamente definidas para servir de pedra principal da edificação. A pedra angular, a pedra fundamental, a partir da qual todos os parâmetros da obra seriam seguidos. Então, de rejeitada, aquela pedra passou a ser a principal de toda a obra. Um final um tanto quanto surpreendente, não é verdade? Quão desastrosas não teriam sido as consequências, irmãos, se a seu bel prazer aqueles construtores tivessem descartado definitivamente a pedra principal, a pedra angular, a pedra fundamental. Pois bem, a parábola que nós lemos nesta noite, irmãos, aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12, em seus 12 primeiros versos, parábola conhecida como a parábola dos lavradores maus, fala a respeito de rejeição. Para ser ainda mais específico, de um tipo bem particular de rejeição e dos efeitos eternamente trágicos desse tipo de redenção. Não fala, como na história antiga que acabei de contar, da rejeição de uma pedra aparentemente inadequada à construção de um edifício, mas da rejeição da pedra viva, do fundamento de tudo o que foi criado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como o 12º verso deste texto deixa claro, irmãos, trata-se de uma parábola que faz referência a um grupo particular de pessoas incrédulas. Pessoas especialistas em rejeitar o Senhor e seu Filho Cristo Jesus. Líderes religiosos que em seu tempo rejeitaram ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus. Segundo os textos que lemos mais cedo, a pedra angular, a pedra fundamental, escolhida, eleita e preciosa. Assim, na noite de hoje, meus queridos irmãos, nós falaremos sobre duas lições ensinadas aqui, relacionadas à rejeição a Deus e a seu Filho, bem como sobre as amargas consequências de tal ato. A partir dessa história contada por Jesus aqui, duas lições, duas verdades apresentadas pelo texto. A começar pela seguinte, primeira delas, a rejeição a Deus e seu Filho pode existir mesmo entre aqueles que se chamam seu povo. Repito, primeira lição desta noite, a rejeição a Deus e seu Filho pode existir mesmo entre aqueles que se chamam seu povo. De alguma maneira, os irmãos já devem imaginar o porquê dessa primeira lição, dessa primeira verdade. Como dito há pouco, o verso de número 12 do texto, irmãos, que nós acabamos de ler, nos mostra a quem exatamente essa parábola contada por Jesus faz referência. Aos judeus que em seus dias rejeitaram a sua pessoa. É sobretudo aos líderes religiosos que Jesus está a discorrer aqui, ou sobre esses líderes religiosos que Jesus está a discorrer aqui. Marcos não nos conta de modo específico, mas Lucas, no seu evangelho, diz que Jesus está a discorrer aqui sobre escribas e sacerdotes, está se dirigindo a eles. Então vejam, em outras palavras, Jesus está contando uma parábola que fala das autoridades judaicas, religiosas daqueles dias, que fala sobre os principais líderes religiosos daqueles dias que o rejeitaram e, por consequência, rejeitaram ao próprio Deus. Mas qual é exatamente a ocasião e o conteúdo da parábola ligada a tais
homens. Pois bem, sobre a ocasião em primeiro lugar. Nós sabemos, irmãos, que na ordem dos relatos, Jesus se aproxima cada vez mais de sua morte na cruz. Aliás, até aqui, tudo neste evangelho tem apontado para este momento específico, não é? Jesus já está em Jerusalém, ele passa noites em Betânia, um vilarejo vizinho, porque naquela ocasião de festividade, lembrem-se, a Páscoa estava chegando. Jerusalém estava lotada, estava repleta, cheia de visitantes, cheia de pessoas vindas de outras regiões. Pois bem, ele está na região, ele dorme em Betânia, muito provavelmente na casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro, mas quando amanhece, ele vai a Jerusalém. E vai a um lugar específico de Jerusalém, ao templo. E lá no templo ele tem um embate com os líderes religiosos. Estão lembrados? Ele purifica o templo dos vendilhões, daqueles que no templo estavam ganhando moedas. Ele é questionado em sua autoridade. Foi a última mensagem que nós tivemos aqui neste evangelho. Os líderes religiosos de Israel perguntam: com que autoridade fazes estas coisas, Jesus? E Jesus lhes propõe um desafio. Eu vos responderei se me disserem: o batismo de João era do céu ou dos homens? Os líderes religiosos não são capazes de responder. E Jesus lhes diz: tampouco vos respondo com que autoridade faço essas coisas. Dias em Jerusalém, próximos de sua morte, que encaminham todo o relato para sua morte. Dias de confronto com os líderes religiosos. Então é em meio a todo esse tipo de ataque e oposição por parte de escribas, sacerdotes, que Jesus passa a contar a parábola que nós lemos aqui agora, tal como registrada por Marcos. Vamos à parábola então. Como ela começa? Começa, irmãos, vejam comigo o verso de número 12, com a apresentação de um homem específico. Marcos escreve as palavras de nosso Senhor. Verso de número 12. Aliás, capítulo de número 12, verso de número 1. Marcos registra: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. E como ela começa? Jesus conta: um homem plantou uma vinha. Vejam, irmãos, Jesus começa a história fazendo menção a um proprietário de terras, a um homem que tinha terras e que nessas terras plantou uma vinha. E aí os irmãos sabem do que estamos a falar aqui, não é? Uma vinha, um conjunto de videiras, um conjunto de árvores que dão uvas, um conjunto de parreiras, se é que preferimos usar esses termos. Por mais despretensiosa que pareça ser essa afirmação, irmãos, certamente os ouvintes de Jesus entenderam já de pronto, de imediato, do que o mestre estava começando a falar na parábola. E por que eu digo isso? Porque essa era uma imagem muito familiar aos judeus, tirada do Antigo Testamento. Nós sabemos por vários textos do Antigo Testamento, por exemplo, nos Salmos, nos Profetas, que Israel sempre foi chamado alegoricamente de vinha de Deus. E talvez o mais conhecido desses textos seja Isaías capítulo de número 5. Os irmãos não precisam abrir agora, mas se quiserem anotar no nosso boletim, nós temos aqui um espaço para anotações, anotem Isaías capítulo de número 5 e leiam em casa depois. Em Isaías capítulo de número 5, Deus é descrito como aquele que plantou uma vinha. E naquele texto, o próprio Senhor está a falar sobre Israel. Portanto, aquele texto guarda muita semelhança com essa parábola contada por Jesus aqui. Qual é o sentido? Deus mesmo formou para si um povo. Isaías capítulo número 5. O Senhor plantou uma vinha e esperava que essas videiras dessem boas uvas. Mas lá em Isaías capítulo de número 5 é dito que em vez de uvas boas, essa videira deu uvas bravas, ruins. Ou seja, irmãos, o que Isaías está a dizer é que Israel, em seu tempo, em seus dias, estava muito distante das boas obras para as quais Deus o havia chamado.
Então vejam, que quando Jesus começa a contar essa parábola, dizendo que um certo homem plantou uma vinha, de pronto seus ouvintes já o devem ter identificado. Jesus está a falar de Deus, que na parábola é o homem, e de Israel, que na parábola é a vinha. À luz do Antigo Testamento, era fácil reconhecer as personagens inicialmente evocadas aqui na parábola. Mas vamos ver como ela continua. Há mais personagens a apresentar. Como ela prossegue? Ainda no verso de número 1. Este homem que plantou uma vinha, diz o texto, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. O que é que Jesus está dizendo? Este homem preparou toda a estrutura necessária para a produção de boas uvas. Viram? Cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre. Não só plantou uma vinha, como preparou toda a infraestrutura, deu todas as condições para que aquele plantio desse resultados. E assim, diz a parábola, ele arrendou essa vinha a alguns lavradores e se ausentou, daquela região. Em outras palavras, irmãos, na história, Jesus deixa claro que o homem deixou a vinha sob a responsabilidade de arrendatários. Essa era uma prática muito comum naqueles dias e mesmo hoje nós podemos encontrá-la, sobretudo no interior do país. Geralmente proprietários de terras que não têm o interesse em trabalhar diretamente em suas terras, arrendam suas terras para que outros nelas trabalhem. É o que Jesus está dizendo aqui. Então vejam qual é a imagem que Jesus está construindo a partir da parábola. O homem que plantou uma vinha é o Senhor. A vinha plantada por ele é Israel. Foi Deus quem formou este povo. Mas Deus deixou este povo sob os cuidados de algumas pessoas específicas. Deus preparou toda a estrutura para que esse povo desse bons frutos, deixou sua lei, sua palavra, o caminho pelo qual o povo deveria seguir, e deixou este povo sob a responsabilidade, sob a liderança de algumas pessoas. Essas são os arrendatários evocados pela parábola. Pois bem, de quem Jesus está a falar? Sobre os líderes religiosos de Israel, aqueles que tinham responsabilidade direta sobre o povo do Senhor, aqueles que eram os responsáveis pelo pastoreio, pelo cuidado do povo de Deus. Percebam então, isso é tão claro na história, que no verso de número 12, os próprios líderes religiosos não demoram a reconhecer de quem Jesus estava falando. Viram lá no verso de número 12? Vejam comigo, vamos pular lá para o verso de número 12, bem rapidinho. Os líderes procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. Por quê? Porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então está muito claro o que Jesus está contando aqui por meio de uma história. Um homem, uma vinha, deixada sob o cuidado de arrendatários. Mas vamos continuar, irmãos. Ele se ausentou do país e então, verso de número 2, como continua a parábola? No tempo da colheita, o dono enviou um servo, um empregado, aos lavradores, aqueles que arrendaram as terras, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Então, qual é a imagem, irmãos? É claro, o homem que arrendou por um preço. Ele esperava receber parte dos frutos que seriam dados em sua própria terra. Chegado o tempo da colheita, portanto, tendo-se passado um tempo necessário para que a vinha desse bons frutos, o dono enviou um servo, um empregado, para receber a sua parte no arrendamento. Mas qual foi a reação, irmãos, dos arrendatários? Verso de número 3. Eles, os arrendatários, agarraram o servo, o espancaram e o quê? O despacharam vazios. Qual foi a recepção que os lavradores deu ao servo do dono?
daquelas terras? Foi boa? Pelo contrário, foi terrível. Percebam, eles não só se recusam a pagar o que é devido, que já seria uma afronta tamanha, mas agarram o empregado e o espancam. Sabe, eu fico imaginando, ou tentando imaginar qual era a reação dos ouvintes daquela parábola, já achando um verdadeiro absurdo a história desses lavradores maus. Mas vejam, irmãos, a história continua. Verso de número 4. De novo, o dono enviou outro servo. E o que os lavradores fizeram? Eles o esbordoaram, ou seja, deram com um bordão nele, bateram nesse servo na cabeça e o insultaram. Vejam, isso é um tanto quanto surpreendente. Por quê? Porque o dono da vinha já teria todo o direito de reivindicar para si a sua propriedade no primeiro servo que ele enviou. Mas esse dono é compassivo. Esse dono é misericordioso. Esse dono é tardio em irar-se. Esse dono dá uma segunda chance. Esse dono envia um outro empregado. Mas a reação daqueles lavradores maus é exatamente a mesma. Eles dão uma bordoada na cabeça do segundo empregado e o insultam. Mas vejam como esse proprietário de terras é, de fato, paciente, irmãos, longânimo. Verso de número 5. Ainda outro servo lhes mandou. Mas aí, o que aconteceu? E a este mataram. Não contente, continuação do 5º verso. Muitos outros lhes enviou. E qual foi a reação? Dos quais espancaram uns e mataram outros. Irmãos, de quem Jesus está falando aqui? Na comparação a partir da parábola. Quem são esses servos enviados pelo dono da vinha para pedir os frutos no seu devido tempo? Quem são estes, irmãos, senão os profetas de Deus? Qualquer ouvinte de Jesus teria identificado prontamente de quem o Senhor estava a falar aqui. Quem são esses servos, senão os próprios profetas do Senhor, que foram enviados a Israel para cobrar de Israel bons frutos? Profetas que em seu tempo não foram escutados. E só não foram escutados, como também não foram bem recebidos. Foram perseguidos, jogados em cisternas. Lembrem-se, por exemplo, do caso de Jeremias. Cerrados ao meio, como diz o autor da carta aos Hebreus, e parte da tradição identifica este que fora cerrado ao meio como o profeta Isaías. Jesus está a falar, portanto, de servos do Senhor que foram enviados ao povo de Israel no devido tempo para cobrar frutos de justiça, mas que foram recebidos pelo próprio povo de Deus com insultos, espancamento, às vezes até assassinato. Jesus está falando da rejeição, portanto, da liderança de Israel, ou por parte dos líderes religiosos de Israel em relação aos servos que Deus enviou, com paciência, com longanimidade, em toda a história do seu povo. Mas acontece, irmãos, que o cerne, o ponto central mais alto da história ainda estava por vir. E nós o vemos no 6º verso. Vejam comigo, voltem comigo os olhos para o 6º verso. Depois de enviar muitos servos, restava-lhe ainda um de Jesus. Quem? O filho do dono, seu filho amado. A este o dono lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas qual foi a reação dos lavradores? 7º verso. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Que coisa! O dono da vinha é tão paciente que depois de enviar servo após servo, e todos eles insultados, espancados, muitos deles
assassinados, ele decide enviar, na parábola contada por Jesus, o seu próprio filho, o seu filho amado. E diz o dono da vinha: bom, respeitarão o meu filho. É verdade, eles não ouviram os servos que eu enviei, mas hão de respeitar o meu filho. Mas assim que o filho chega nas terras de Jesus nesta parábola, o que dizem os lavradores maus? Este é o herdeiro. Aqueles homens presumem que o pai já tivesse falecido, que o herdeiro estava entre eles. E agora julgam que se matarem o herdeiro, as terras serão deles. O próprio filho do dono das terras é enviado e os lavradores o agarram, pretendem matá-lo, de fato o fazem e o atiram para fora da vinha. De quem Jesus está a falar aqui, irmãos? Se não dele mesmo. Deus enviou servo após servo e por fim enviou seu próprio filho. Mas o seu filho, como fora com os outros servos, não recebeu o tratamento devido. O seu filho amado foi desprezado, está prestes a ser morto. Lembrem-se, os dias da morte de Jesus estão se aproximando. Foi totalmente desprezado, rejeitado. Então vejam que aqui nós aprendemos a primeira lição desta noite, irmãos, versos de número 1 a número 8. A rejeição a Deus e seu Filho pode existir, mesmo entre aqueles que se chamam seu povo. A rejeição a Deus e seu Filho pode existir, mesmo entre aqueles que se chamam seu povo. Vejam como isso se aplica a nós hoje. A história de Israel aqui, irmãos, tal como relatada nessa parábola, deve servir de alerta da maior importância para nós. Porque até este momento, nenhum outro povo da terra havia sido tão privilegiado por Deus como esse povo. O povo da aliança, escolhido dentre muitos outros povos, mas ainda assim, povo que se afastou continuamente do Senhor, sobretudo seus líderes religiosos. Deus pacientemente enviou profeta após profeta, servo após servo, para cobrar frutos de justiça desse povo. No entanto, esse povo custou abandonar os seus pecados. Mesmo assim, sendo longânimo, Deus enviou o seu próprio filho, mas o seu próprio povo o rejeitou. Notem, o que o texto nos ensina então nesses primeiros 8 versos, irmãos? Nós precisamos ter muito cuidado. Primeiro, porque entre nós podem haver aqueles que rejeitam Jesus. Que mesmo estando na igreja, que mesmo se chamando de povo de Deus, como os líderes religiosos de Israel faziam, não conhecem de fato ao Senhor. Não servem Jesus verdadeira, realmente, fielmente. Irmãos, há muitos entre nós que, embora digam com suas palavras que amam a Cristo, que são servos de Cristo, que são do povo de Cristo, rejeitam-no com suas ações, pensamentos e palavras. Pensem, por exemplo, na dita igreja evangélica brasileira. Quantos não se dizem, irmãos, povo de Deus, mas que vivem vidas totalmente diferentes daquela exigida por Deus? Quantos lá fora não se dizem povo de Deus, enquanto vivem de modo a rejeitar totalmente ao Senhor com suas palavras, com seus pensamentos, com suas ações, vivendo de modo totalmente contrário à vontade do Senhor, com incredulidade no coração? Vão à igreja, frequentam a igreja, se dizem da igreja, mas rejeitam o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, o seguinte, lá no capítulo 11: não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. E ele faz isso alertando os crentes
a tomarem como exemplo o caso dos judeus, que se diziam povo de Deus, mas que viviam de modo a rejeitá-lo. Quem somos nós nessa história, irmãos? Aqueles que de fato vivem como cristãos, que são de fato cristãos, convertidos, ou apenas convencidos de que somos povo de Deus, quando na verdade as nossas obras dizem totalmente o contrário. Porque a rejeição a ele e ao seu filho pode existir mesmo entre aqueles que se chamam seu povo. Primeira lição ensinada aqui. Mas ainda há uma segunda e última, e é para ela que nós vamos olhar agora, versos de número 9 a número 12. Vejam comigo como a história termina. Que fará, pois, o dono da vinha? Pergunta Jesus na continuação da parábola. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vejam, Jesus continua a parábola e agora no verso de número 9 ele faz uma pergunta diante da história que ele acabou de contar. O que o dono da vinha fará com esses lavradores maus, que mataram todos os servos enviados, maltrataram todos os servos enviados e mataram inclusive o seu próprio filho? Vejam, é como se o mestre aqui indagasse os seus ouvintes. Bom, o que o dono da vinha deve fazer agora? O que o proprietário daquela terra fará agora? E aqui eu quero fazer uma observação interessante, irmãos, acerca disso. Segundo o relato do Evangelho de Mateus, nós estamos aqui em Marcos, mas esta mesma história é contada no Evangelho de Mateus, num relato paralelo a este aqui. Está lá em Mateus capítulo 21, verso 41. De acordo com esse verso lá de Mateus, os próprios ouvintes da parábola chegam a uma resposta, a uma conclusão lógica. Os próprios ouvintes da parábola dizem: o dono fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos no seu devido tempo. Então vejam, os próprios ouvintes da parábola chegaram à conclusão de que não havia nada a ser feito diante daquela barbaridade toda que não fosse a prática da justiça. O dono da vinha agora, depois de ser paciente, longânimo, de enviar servo após servo e o seu próprio filho, por fim, deve exercer justiça. E Jesus está de pleno acordo com isso. Marcos nos conta suas palavras no verso de número 9. O que ele fará? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Imaginem comigo os líderes religiosos de Israel escutando esta parte da parábola. O Senhor dizendo que eles serão exterminados, que o dono da vinha um dia retornará de sua viagem, virá de sua longa estadia fora, e que nesse dia todos aqueles que o rejeitaram, rejeitando a seus servos, rejeitando a seu próprio filho, serão exterminados. Imaginem a reação daqueles líderes religiosos. Não é à toa que Marcos diz que, ao final da história, eles procuravam prender Jesus, identificaram que Jesus estava falando deles, e Jesus estava dizendo: eles enfrentarão sérias consequências. Sérias consequências. A segunda lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que todos aqueles que rejeitam a Deus e seu Filho sofrerão duro castigo. Todos aqueles que rejeitam a Deus e seu Filho sofrerão duro castigo. Jesus diz que o dono virá, exterminará aqueles lavradores. Vejam, Jesus está falando de juízo aqui, de condenação, condenação eterna. E não apenas isso, passará a vinha a outros. De que Jesus está falando aqui, irmãos?
Israel, povo privilegiado na relação com Deus, deixaria de ter a exclusividade. Agora, outros povos também seriam plantados pelo Senhor e dariam o seu fruto no devido tempo. Frutos de justiça, obras de justiça. A vinha passaria à mão de outras pessoas. Os privilégios concedidos a Israel, especialmente aos seus líderes, seriam transferidos a outros. Israel perderia o seu lugar de privilégio diante de Deus. E esses que rejeitaram ao Senhor, mesmo se chamando do seu povo, seriam exterminados. O povo entende perfeitamente. E para que não haja dúvidas de que tudo o que Jesus está dizendo há de se cumprir, ele cita o Salmo de número 118, que lemos no início do culto, versos 10 e 11. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Algo chama muito atenção aqui. Qual foi o salmo com o qual as pessoas receberam Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém? O mesmo. O Salmo 118. Hosana, Hosana, bendito o rei que vem. Estão lembrados? É o mesmo Salmo 118 e as pessoas clamavam sem entender, imaginavam que Jesus fosse um rei político. E agora o próprio Jesus cita o mesmo texto para dizer: todo aquele que o rejeita, no final, será esmagado por esta pedra. A pedra que foi rejeitada pelos construtores, no final, se revelará a pedra principal, a pedra angular, como naquela história com a qual eu comecei o sermão, irmãos. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está aplicando o Salmo 118 à sua própria pessoa, dizendo que aquilo que é lido no Salmo 118, naqueles versos finais, trata-se de uma profecia sobre o Messias. Já estava previsto que o Filho de Deus seria rejeitado pelos líderes do seu próprio povo. Mas no final, aquela pedra rejeitada se mostraria a principal pedra de todas. É verdade, ele seria sim rejeitado pelos incrédulos, seria pedra rejeitada para eles, mas isso não aconteceria para sempre. Ele será rejeitado até a morte e morte de cruz, mas ao terceiro dia, a pedra aparentemente rejeitada se manifestará ao mundo como pedra principal, angular, e o fim dos rejeitadores. Qual será? Extermínio, destruição, redução ao pó. Segunda e última lição: todos aqueles que rejeitam a Deus e seu Filho sofrerão duro castigo. Algumas aplicações disso para concluirmos. Irmão, quem é Jesus para você? Pedra rejeitada ou pedra fundamental? Pergunte-se honestamente nesta noite: quem é Jesus para mim? Pedra rejeitada, ou seja, será que com minhas ações, pensamentos, palavras, eu tenho rejeitado o Senhor e sua vontade? Ou para mim ele é pedra fundamental, pedra angular? Ou seja, ou será que minhas ações, palavras e pensamentos estão todas baseadas nele, fundamentadas nele? Será que a minha vida está firmada na rocha, que é Cristo Jesus? Nós lemos mais cedo no profeta Daniel, irmãos, essa pedra cortada pelo próprio Deus estabelece neste mundo um reino que subsistirá para sempre. Todo aquele que dele faz parte está sendo edificado sobre esta pedra como pedra viva. Mas aquele que o rejeita, que o tem como pedra desprezível, rejeitada, não serve para mim,
Esse negócio de cristianismo não é para mim, Jesus não é para mim. Um dia enfrentará sérias consequências. Porque se Jesus não é a pedra da nossa existência, a pedra fundamental, angular, principal, irmãos, o nosso futuro certamente não será bom. O nosso presente também não é bom. Os ventos vêm, batem sobre a nossa casa, e não estando firmada sobre a rocha, a nossa casa cai, despenca. Mas se a nossa vida está firmada em Cristo, a pedra fundamental, irmãos, sobre a pedra angular, eleita e preciosa, nas palavras do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 de sua carta, nós lemos mais cedo: aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. E você crê nisso, meu irmão? A sua vida está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Quem Ele é para você? Pedra rejeitada ou pedra fundamental? Porque se você é cristão, é crente, creia, como pedra viva, você está sendo edificado sobre esta rocha chamada Cristo Jesus. Agora, se você ainda não é cristão, lembre-se do que a parábola nos ensina. O dono da vinha é paciente. O dono da vinha é longânimo. Ainda há tempo, meu amigo. Ainda há tempo, minha amiga. Se você nos ouve de casa e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ainda há tempo de firmar sua vida sobre esta rocha, de deixar de rejeitá-la para tomar para si como pedra preciosa, fundamental, angular. Mas haverá um dia em que o dono da vinha voltará e todos aqueles que o rejeitaram na pessoa de seu filho serão exterminados eternamente. Todos aqueles que rejeitam a Deus e seu Filho sofrerão duro castigo. É a segunda e última lição da passagem. Que Cristo seja para nós, irmãos, a pedra fundamental e não pedra de tropeço, não pedra rejeitada. Que a nossa vida demonstre que Ele é a nossa rocha, pedra eleita e preciosa, para a sua glória mesmo e em nome dEle mesmo. Amém.